Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, ó. Dicionário Inglês-Português de Propriedade Industrial. Os autores são, deixa eu ver aqui, Ari Magalhães e Mariana Lima Di Pietro, Maurício Malek e Salomão Guieremerec e Maísa Souza. O Ari Magalhães, ele tem um outro livro aqui, Manual de Redação de Patentes, do Ari Magalhães. Então é um livro muito bom, bem didático e para quem quer escrever um pedido de patente. Nesse aqui, o Ari Magalhães e os demais autores, né, vão fazer um dicionário. E quero agradecer o presente, eles enviaram para mim, agradecer de público aqui o presente. Eu vou destacar aqui alguns verbetes, né, que eles chamaram atenção aqui. Aí chamar atenção, por exemplo, abstract idea. Criações humanas que não podem ser consideradas invenções por constituírem meras abstrações. Muito interligado com o conceito de patente de software, invenções implementadas por programas de computador. Nos Estados Unidos, as abstract ideas não são consideradas patenteáveis com base no dispositivo legal 35 US Code 101. É interessante que essa tese das ideias abstratas, né, foi desenvolvida pela Suprema Corte, né? Lá eles não têm um artigo 10 na lei como a gente, né? Aí isso é um desenvolvimento da Suprema Corte e usam muito essa ideia de abstract ideas. Nem tanto quanto aqui. Aqui não se usa tanto esse argumento aqui. Então, Anticipation. Anticipation é uma técnica anterior que mina a novidade da invenção reivindicada. Isto é, a invenção que possui uma anticipation não possui novidade. Essa é uma coisa que acontece às vezes nos pedidos brasileiros, né? Algumas, né? Algumas pessoas consideram assim, que o documento DU antecipa a patente. Essa antecipação, no rigor da literatura patentária, ela tem a ver com a falta de novidade, tá? E muitas vezes a pessoa usa como se fosse estada técnica, né? Simplesmente para atividade inventiva, né? A rigor anticipation é um termo usado para novidade, tá? Bem observado aqui no dicionário, né? Vamos ver mais aqui. Aí vem casos da Suprema Corte, ele cita, por exemplo, Bilski e Capus, né? Precedente paradigma da jurisprudência norte-americana na área de patentes, que estabeleceu que o Machine Or Transformation Test não era o único critério para a determinação da patentibilidade de um invento. O caso de 2010. É porque antes tinha esse critério, né? Você ou tem que ser uma máquina ou a transformação da matéria, né? Aí ele está dizendo no Bilski Capus que não, esse critério ele serve, mas ele não é o único, tá? BPTO, Brazilian Patent Trademark Office. Quer dizer, o INPI vira BPTO nos artigos internacionais, né? Mesmo que INPI brasileiro, os agentes internacionais costumam utilizar BPTO em vez de INPI, para evitar confusões com outros escritórios de patentes internacionais, como da França, Portugal e Argentina. Interessante, né? Só que o da França eles não traduzem. Não traduzem. Da França todo mundo conhece como INPI. Não traduz para French Patent Office, BFF, não. Ninguém faz isso. Da França mantém INPI. Agora do Brasil traduz. O dos Estados Unidos traduz? Não. Os Estados Unidos chama o SPTO mesmo. Ninguém chama de Escritório de Patentes Norte-Americano. EPNA. Nunca vi. Nunca vi essa tradução. Bom. Broadest Reasonable Interpretation, BRI. Segundo a sua doutrina, as palavras contidas em uma reivindicação devem receber seu significado direto, plain meaning, a menos que tal significado seja inconsistente com o conteúdo do descritivo na patente. O significado direto de um termo refere-se ao significado comum e habitual atribuído ao referido termo pelo técnico no assunto, no momento referente da apreciação da matéria. Essa é uma grande questão, né? Saber até que ponto vai o alcance da reivindicação, né? Burden of proof é o ônus da prova. Tem um ônus probatório o indivíduo ou entidade que possui a obrigação de provar o fato perante o juízo. Geralmente, o ônus da prova é o do autor da ação. Então, se você diz que não tem novidade, cabe a você apresentar um documento dizendo que não tem novidade, né?
O ônus da prova pode ser invertido em situações específicas, como, por exemplo, quando o réu de uma ação de infração de patentes é acusado de infringir uma patente que reivindica o método de fabricação. Por exemplo, o titular, ele é titular de uma patente método. Tá? Aí você está infringindo a patente do método dele. Então, o ônus da prova, cabe a você que está sendo acusado provar que não está usando aquele método. Entendeu? Por quê? Porque você que está sendo acusado, você não quer revelar o seu método. Né? Então, cabe a outra parte provar que não está usando o método patenteado. É a inversão do ônus da prova. Cease and desist é uma ordem judicial para que um terceiro cesse a produção de produto ou serviço, objeto de patente, desenho industrial ou marca. Vamos à frente. Defendant. Defendant é o réu da ação. Interessante, é o réu, se chama defendant. E o plaintiff, o que é o plaintiff? Tem outro termo que também é usado. O plaintiff é o autor da ação, se não me engano, né? Plaintiff é o autor da ação judicial. E o defendant é o réu da ação. Design around é o ato de desenvolver um sistema alternativo que não infringe a patente. Então, é o design around. Tem a patente, tem o escopo de proteção, eu vou fazer uma coisa em torno daquilo, mas que não infringe a patente. É o design around. Diamond Chakrabarty é mais uma decisão da Suprema Corte que fala sobre a patenteabilidade de micro-organismo. É a primeira, né, que deu patenteabilidade de micro-organismo. Disclosure é a primeira publicação de uma invenção a terceiros. É o disclosure. Divisional application são os divididos, pedidos divididos. Doctrine of Equivalence, doutrina dos equivalentes, que se opõe ao sistema de infração literal ao inserir maior elasticidade e equidade na determinação. Aqui eu não botaria que se opõe, né? Porque assim, o que é literal está dentro da doutrina de equivalente, não chega a ser uma oposição propriamente. Ele amplia, vamos dizer assim, né? Tem um significado literal, pela doutrina de equivalente, tem algo mais que fica protegido além da literalidade. É a literalidade mais alguma coisa. O que? Aí vai ser uma grande discussão. Diamond vs. Deere, outra decisão da Suprema Corte importante para invenções implementadas por computador. Caso ocorrido em 1981. Essa é uma das primeiras invenções implementadas por programa de computador, né? Que era um programa para controlar um forno, para controlar a fabricação de uma sandália, de uma borracha, né? Então, era o primeiro patente de invenção implementada a software, esse do Diamond Deere. Eligibility grounds são os critérios, requisitos de patentabilidade. Então, vai ter muito nos Estados Unidos esse termo, elegibilidade, né? É elegível ou não, quer dizer, a matéria que pode ser patenteada ou não. Eligibility. Enforcement. Processo de garantir que as pessoas e as empresas obedeçam a uma regra, colocar em prática os direitos de uma patente de invenção. O enforcement, então, é o fazer valer o direito da patente. Né? Interessante que no português não tem uma palavra para isso, para enforcement. Não tem. Então, na verdade, é o processo para garantir que as pessoas, entendeu? Não tem uma palavra para isso. Isso pode ser até sintomático, não tem palavra. Evergreening, estratégia utilizada pelos agentes de propriedade industrial para que os direitos se estendam além da vigência dos 20 anos. O evergreen é sempre verde, né? Tá sempre verde. Então, por exemplo, pode ser pedido dividido, né? Que o cara tenta prorrogar aquilo de alguma maneira. São artifícios aí. Agora ele fala dos agentes, não só dos agentes, né? Dos depositantes, dos titulares das patentes também, né? Que eles vão depositando várias patentes similares, né? Tentando prorrogar aqui. File wrapper. File wrapper é a pasta que compreende os documentos do processo. Então, é tudo que é o arquivo envolto, né? Daquele processo. É todas as declarações que o depositante faz ao longo do processo.
First to invent. É o sistema que vigorava nos Estados Unidos até 2013. Ele era o único país que tinha esse sistema. Todo mundo é first to file. Os Estados Unidos era first to invent até 2013. Depois eles mudaram a legislação lá para ficar first to file. Esse era um grande motivo de desalinhamento nos acordos internacionais, né? Até que finalmente os Estados Unidos aderiu. Hindsight bias. Esse tema é importante. Quando o indivíduo no tempo presente afirma que uma determinada patente com data de depósito antiga não revela atividade inventiva. Como argumento de defesa, o titular da patente pode alegar que o indivíduo está sobre hindsight bias. Ele está usufruindo do modelo mental que dispõe no presente para julgar como óbvio uma invenção que foi criada no passado, quando não se dispunha do aludido modelo mental. É aquela coisa assim, tudo é óbvio depois que você sabe a solução. O hindsight bias é isso, você já está contaminado pela solução. Então você acha que aquilo é óbvio. Tem que evitar o hindsight bias, né? Infringement, infração, tá? Injunction. Injunction é uma ordem judicial para fazer ou deixar de fazer algo. Um juiz pode determinar uma injunction para cessar uma infração de patente, sob pena de multa X. Tá? Inter partes review. Equivalente no processo norte-americano à nossa nulidade administrativa de patente. Então, é a nulidade administrativa lá nos Estados Unidos, é o Inter partes review. Depois de concedida a patente no nosso PTO, o concorrente do titular apresenta os documentos que contestam a novidade de atividade inventiva da invenção, para que a patenteabilidade seja reexaminada. Nos Estados Unidos não tem atividade inventiva, né? É obviedade, obviousness, né? Mas é a mesma coisa que atividade não obviousness, tem que ser não obviousness, né? É a mesma coisa que atividade inventiva, né? Só tem um nome diferente. Inventive step é a mesma coisa que não obviousness, atividade inventiva, certo? Aí vamos ver mais à frente. Liability, palavra que é muito usada, que aparece nos termos jurídicos, né? Liability é responsabilidade. Termo bastante comum, bastante usado. Litigation, litígio. Vamos ver aqui, então. Non-patent literature é o mesmo que non-patent reference, ou seja, são as publicações que não da área de patentes, né? É o estado da técnica, mas que não é literatura patentária. É non-patent literature, é literatura não patentária. O'Reilly versus Morse, mais um caso da Suprema Corte, lá de 1856, é do Morse, da patente do Morse, que ele pedia numa reivindicação, ele inventou o telégrafo, né? Ele pedia assim, reivindicação, método para transmissão de mensagens usando corrente elétrica. Aí a Suprema Corte considerou que aquilo ali estava muito amplo. Esse é o problema das patentes que abrem novo área tecnológica, elas tendem a ser muito ampla. O O'Reilly versus Morse chama atenção para, cuidado, pode ser amplo, mas não tão amplo assim, tá? Já pensou? Transmissão usando sinal elétrico? Pô, tô abrindo um novo campo. Praticamente vai todo mundo ter que pagar patente para você, pagar royalties para você. Opposition to the grant of patents, que é a nulidade lá na Apple. Na Apple se chama opposition. Nos Estados Unidos é o Inter partes review. Né? Paralegal é o profissional que trabalha no escritório de advocacia, encarregado de auxiliar no monitoramento de prazos, protocolo, dentre outros serviços de ordem formal. Aqui não está escrito, mas eu entendo que paralegal é o cara que não é formado em advocacia, né? Mas ele trabalha nessa área e, enfim, mas ele propriamente não é formado. Pelo menos penso que paralegal é isso, né? Patent Family é a família de patentes. O grupo de todas as patentes nacionais e internacionais que derivam de uma mesma prioridade, de um mesmo pedido de patente-mãe. Aí vai depender do conceito de família, né? Pode ser uma prioridade comum, pode ser todas as prioridades iguaizinhas. Aí, mas é por aí. A família não é pelo conteúdo. A pessoa pensa que vai analisar o conteúdo. Não, é pela prioridade. Se deteta essas famílias todas pela prioridade. Tá? Patent Portfólio, grupo de patentes detidas por um único titular. Sim. Patent Prosecution Highway, PPH, é um acordo de cooperação entre os escritórios de patentes. A finalidade desse acordo é compartilhamento de informações técnicas
anteriores a opiniões dos examinadores sobre determinada invenção, visando a aceleração do exame. Muito bem, é isso aí mesmo. PTA, PTI, agora está em voga isso. Agora que caiu o artigo, parágrafo 1 do artigo 40 do... Estão falando em colocar um PTA aqui no Brasil. É Patent Term Adjustment. É a ampliação da vigência da patente em função da demora no exame. Equivalente ao nosso extinto parágrafo único do artigo 40 da lei LPI, que foi revogada ali pelo Supremo, né? Tá? Já não existe mais. Patentabilidade de uma invenção. Tá? Patent troll, mesmo que troll. Bom, aí o que ele fala que é troll? Vamos ver o que ele fala que é troll. Troll, mesmo que patent troll. Empresa imbuída de má-fé que vive de comprar patentes de pequenos inventores e ameaçar terceiros da infração das suas patentes. Os patentes trolls ganham os recursos ao negociar acordos extrajudiciais com os terceiros, supostamente infratores, se comprometendo a não acionar essas empresas. É aquela coisa, né? O cara vai e faz ameaças, né? Faz ameaças. E aí a questão é saber se muitas vezes essas patentes são nulas, elas não têm nada, mas como entrar na justiça custa muito dinheiro, as pessoas acabam cedendo a essa verdadeira extorsão, né? Então são os patent trolls, né? Agora uma definição que depende, por exemplo, existe, você pega, por exemplo, uma universidade, ela não vai negociar a invenção dela, ela vende a invenção para outra pessoa. Essa pessoa que está comprando, ela é um patent troll? Não, ela está licenciando patente, né? Ela está comprando patente, negociando, ou seja, existe um mercado de patentes legítimo, né? E existe o abusivo, né? Então você tem que cuidar para saber esse limite, né? Do que é abusivo ou não. Você pode estar entrando ameaçando ações da justiça, né? Com patentes que são nulas. Você está desviando o intuito daquele título de propriedade intelectual. Isso é um problema muito sério no sistema de patentes, né? Pessoas que usam direito de propriedade industrial para outros fins, né? Extrapolando a proposta inicial do título. Isso é um uso abusivo, né? E lamentável do sistema, não só de patentes, como de marcas também isso acontece, né? Person of ordinary skill in the art. É o famoso pochita, né? Equivalente ao técnico no assunto. É o cara que vai avaliar a atividade inventiva. Tá? Pet patents. Nome não oficial para designar patente de modelo de utilidade. É isso. Plaintiff, já falei, é o autor da ação judicial. Post-grant review é um procedimento que o terceiro interessado pode contestar a concessão de uma patente nos Estados Unidos pelo período de 9 meses após a sua concessão. Seria tipo uma nulidade, né? Prior art é o estado da técnica. Prosecution history é o histórico administrativo do processo, junto ao escritório de patente. PTAB, Patent Trial and Appeal Board, é vinculado ao SPTO e decide os processos referentes à patentabilidade de inventos. É no PTAB que o titular apela contra uma decisão de indeferimento de um pedido de patente, e é onde são julgados o Inter Partes Review. É tipo a CGREC aqui no NPI, né? PTO, Patent and Trademark Office, é o escritório de patentes. Vamos lá, mais algumas questões. Royalty. Royalty é o valor pago periodicamente pelo licenciado ao licenciante, como contraponto à exploração de determinada propriedade industrial. Search Report é o relatório de busca. Sham Litigation, fala dos trolls, né? Sham Litigation é o exercício abusivo do direito de ação. É o cara que litiga muito e sem razão, né? Prática de recorrer ao judiciário para instaurar processo sem fundamentação concreta, visando prejudicar as atividades de um concorrente. Standard Essential Patent, SEP, é uma patente que reivindica uma invenção que estabelece um padrão, telecomunicações tem muito disso, né? Que deve ser seguido por determinadas indústrias, muito comum em protocolos de transferência de dados na área de telecom. As discussões sobre Standard Essential Patents giram em torno de uma obrigatoriedade de licença dessas patentes a terceiros, sob um justo valor razoável e não discriminatório. São as práticas F-Brand. Por
Porque uma patente eu não sou obrigado a licenciar, normalmente, não sou. Mas quando se trata de padrão, você não pode vetar aquilo, né? Você tem que licenciar aquilo de maneiras justas e razoáveis, né? São as práticas FRAND. Sufficiency of disclosure é a suficiência descritiva. Swiss Type Claim, retificações de fórmula suíça. É na área de fármacos isso, né? E aí vamos aqui, mais puxando para o lado de patente, né? Unfair competition, concorrência desleal. Unitary Patent é a patente europeia que está em vigor desde junho de 2023. Demorou, mas saiu. Unit of Invention, unidade de invenção. Utility Model, modelo de utilidade. E Utility Patent, que são as nossas patentes de invenção. E é isso. Então, alguns termos aqui, muito interessante, gostei muito, bem prático, bem direto, e mostrando aí os principais termos aí na área. É isso. Muito obrigado, então.